Eu quero convidá-la a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso de número 23. O tema da mensagem de hoje é tenha fé em Deus. Irmãos, nós somos instigados pela palavra a policiar a nossa fé. Não a fé do outro, não é a fé do irmão, é a nossa fé. A Bíblia diz, provai-vos e vede se permaneceis na fé. Porque, irmãos, é tão fácil a gente se desviar, é tão fácil a gente se afastar. Pastor, não, eu estou na igreja, eu não estou no mundo. Eu não estou falando disso, irmãos. Estou falando de uma fé ativa, estou falando de uma fé viva, estou falando de uma fé em Deus, que realmente move a gente, que realmente faz a gente caminhar em direção ao Senhor, em direção aos propósitos dele. Então é importantíssimo a gente fazer esse diagnóstico como está a nossa fé. Tenha fé em Deus. Vamos ler a partir do verso de número 13, querido. Capítulo 11 de Hebreus, a partir do verso de número 13. De número 23. Hebreus 11, 23. A palavra do Senhor diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Só até aqui, amado, permaneça com a sua Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade que temos hoje de ouvir, de ler e de meditar na sua palavra. Eu peço, Espírito Santo, tome a direção desse momento. Traga ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que vai acrescentar-nos a fé, aquilo que vai aumentar, Senhor, o nosso desejo, ó Deus, por mais de Ti. Que nessa noite, Espírito Santo, Senhor, continue tendo liberdade para nos falar. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, tenha fé em Deus. Diga comigo, eu preciso ter fé em Deus. Irmãos, nós, seres humanos, nunca estivemos tão desorientados como nos dias de hoje. Irmãos, essa questão de entender algumas coisas que acontecem conosco. Eu não estou falando de perdidos em relação a questões que a ciência explica. Tem gente que sabe definir coisas extraordinárias. Tem gente que sabe definir matéria, átomo, aquelas coisas que a gente só vê naquele pessoal da cabeça grande, sabe? Mas tem gente que está perdido, apesar de conhecer de tudo, está perdido em si mesmo. Está perdido nos seus desafios, nas suas lutas, nos seus dilemas, perdido em suas crises, não sabe qual é o seu propósito, não sabe o que é que te motiva, não sabe o que é que te move, está perdido. Nós estamos vivendo dias assim. É incrível, irmãos, como a procura por materiais de autoajuda tem crescido. Pessoas que querem descobrir em si mesmos
Como que eu posso extrair algo de mim mesmo que venha me dar êxito, que venha me dar sabedoria? E muitos têm buscado em si mesmos essa ajuda e esquecido de ter fé em Deus. Tem fé em si. Irmãos, a pessoa que deposita a fé em si mesma, ele está fadado ao fracasso. Não, irmãos, que não tenha nada de bom em nós, pelo contrário, fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Ele pôs em nós as suas digitais. Mas, irmãos, extrair em nós mesmos a cura, a resposta para todas as nossas crises, dilemas, isso é impossível. Não tem como. Nosso coração foi corrompido. Precisamos ter fé em Deus. Precisamos olhar para Ele. As palavras que Jesus diz em Marcos 11, 22 continuam ecoando até hoje. Os discípulos ficaram assim, impressionados, porque Jesus passou por uma figueira e aquela figueira não tinha frutos, e ele disse que você se seque desde a raiz. No outro dia eles passaram, a figueira estava seca. Os discípulos, Senhor, como é que aconteceu isso? E Jesus disse assim: tenha fé em Deus. Vocês precisam ter fé em Deus. Se vocês disserem a esse monte, para que ele se transporte para o outro lado, ele vai fazer. Tenha fé em Deus. Irmãos, ter fé em Deus continua sendo o grande divisor de águas na vida de qualquer pessoa. E o capítulo 11, meus irmãos, de Hebreus é a prova disso. Capítulo 11 de Hebreus é o capítulo de ouro da fé. É do início do primeiro verso até o último, falando sobre a necessidade da fé, definindo sobre fé. É lógico que não é uma definição exaustiva. Ele diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Eu estava meditando nisso, irmãos. O que é um fato? É algo comprovado. Então, quando a gente tem algo em mãos, a gente diz: isso é um fato. Eu estou com uma arma do crime que foi cometido, isso é um fato. Mas como é que a pessoa tem convicção de um fato que não se vê? Irmão, só a fé garante isso. Então, além de falar sobre o que é fé, ele fala sobre a necessidade da fé. O verso 6 vai dizer: de fato, é impossível agradar a Deus sem fé. Aqueles que se aproximam dele devem crer que ele existe e que ele é galardoador, que ele recompensa, que ele é generoso. Então, duas coisas: a gente tem que crer em Deus e tem que crer que ele é um Deus generoso. Ele está sempre disposto a nos galardoar, a nos abençoar, mas sem fé a gente não consegue agradar. Então, além disso, irmãos, capítulo 11 vai falar de diversos exemplos de homens, de mulheres que viveram pela fé, para que a gente se inspirasse. A nuvem de testemunhas que fala Hebreus capítulo 12 é justamente esses vários homens e mulheres que estão relatados no capítulo 11. Estamos rodeados por eles. Eles até hoje nos inspiram, nos ensinam. E é interessante, irmãos, que nessa galeria de homens e mulheres de fé, só tem um que de fato é mencionado e que era, vamos dizer assim, um ministro religioso. O resto era agricultor, era pastor, eram reis como Davi, eram juízes, mas um ministro da fé, vamos dizer assim, só Samuel que é mencionado. Para a gente entender que a fé necessariamente não está ligada a cargos, a posições religiosas, não. Que qualquer um que deseje viver uma fé genuína em Deus, é possível isso acontecer, pode e deve. Independente se a pessoa vive do altar, ele devotou sua vida a isso, independente se você é uma dona de casa, independente se você é um mecânico, é um médico, independente, irmãos, a fé precisa ser vivida por todos. Esse é o desejo de Deus. Se quisermos agradar-lhe, precisamos de fé.
Se quisermos ter uma experiência viva com Ele, precisamos de fé. E nós, irmãos, estamos lendo aqui um texto. Pincelamos algo aqui nesse capítulo vasto de fé sobre a vida de um homem que você conhece. Talvez você já assistiu filmes dele como o príncipe do Egito. Você já deve ter ido para o cinema, você já deve ter assistido no Netflix, você já deve ter, com certeza, se inspirado na história de Moisés. Irmãos, e aqui nós vamos ver que o fator marcante, o que é que fez Moisés ser o que ele foi? Não foi sua capacidade de líder nato, não foi sua influência, foi um homem de fé. Foi porque ele desenvolveu fé em Deus. E nós veremos aqui, queridos, fatores interessantes que Moisés nos ensina a pôr em prática. Tanto tempo, tantos anos depois, somos incentivados por esse homem a viver uma fé que marca, a viver uma fé que faz diferença. E o verso 23, eu começo por ele. É interessante, irmãos, porque a primeira lição que a fé de Moisés, nesse texto que lemos, nos ensina, é que ela nos faz vencer o medo. Diga comigo, a fé me faz vencer o medo. Na verdade, o verso 23 não fala propriamente sobre Moisés, fala dos pais dele, o Arão e a Joquebede. O texto diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, então não era a fé dele, mas vai dizer de quem, foi ocultado por seus pais, durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Irmãos, você lembra da história que, desde que os hebreus foram morar no Egito, lá com José, um povinho ainda pequeno, 80 pessoas, eles mudaram para o Egito porque a fome graçava na terra. E então Deus promove um meio de redenção para todos os povos, através de José, que é uma tipificação de Cristo. E José então vai ao Egito e tem toda aquela história de José, aquele processo de cura que é tão tremendo, e ali então ele leva a família dele para morar no Egito. Eles têm o favor de Faraó, mas irmãos, com o tempo José morreu. José morreu, aquelas pessoas que conheciam Faraó morreram, o próprio Faraó morreu e outro Faraó se levanta que não conhece José. E ele fica incomodado, ele fica inseguro, porque o povo hebreu estava crescendo. E se ele permitisse, na visão dele, que aquele povo continuasse crescendo, lá na frente eram os egípcios quem iam servir os hebreus. Então ele disse assim: agora vamos parar com essa festa. Nós vamos dar um jeito de acabar com esse povo. Nós vamos matar todos os meninos. Foi macho, ou espada, ou afogado no Nilo. Era a maneira de exterminar com os meninos. As meninas a gente vai deixar viver, mas os rapazes, os machos dos hebreus, vão morrer no seu nascimento. Vão morrer porque não pode esse povo crescer mais do que a gente. Ei, irmão, o povo de Deus é um povo abençoado. Cresce em lugares improváveis, prospera em lugares improváveis, mas o pior de tudo, causa insatisfação em quem não é povo de Deus. Causa desconforto. O povo de Deus sempre teve esse tipo de antagonismo. Sempre foi despertado um povo que não se dava com o povo de Deus. Jesus disse: não se admire se o mundo vos odeia. Então o povo, irmãos, começou a crescer e Faraó disse: é decreto, é lei, nenhum macho viverá. E deu ordem às parteiras, aquele negócio todo que você conhece. Mas o fato, irmãos, é que o texto diz que algo aconteceu porque a fé estava ativa. Então, quando Moisés nasce, irmãos, eu não acredito necessariamente que só porque ele era bonito. Então,
Só porque o menino era bonito, estava dizendo que ele era formoso, os pais, então não vamos matar. Mas será que só Moisés, naquela época, dentre todos os meninos que nasceram, era o único bonito? Então só tinha hebreu feio. Não, irmão. Mas algo fez com que os pais dele dissessem assim, ele não. Mas peraí, calma, se a gente esconder, como é que esconde um menino? Como é que esconde o choro de um menino com fome? Como é que de madrugada a gente controla o menino chorando? Irmãos, era um desafio. E se fossem entregues? E se fossem denunciados? Mas eles não se importaram, mas tem um decreto. Se a gente esconder o menino, se a gente não matar o menino, eles vão matar a gente. O faraó vai matar eu, o Arão, a minha esposa Joquebede e o menino Moisés. Mas eles não temeram. Diz o texto que pela fé, eles ocultaram o Moisés durante 3 meses. Como? Eu não sei, mas eles ocultaram. E ainda assim o texto diz que eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Irmãos, o que é que isso nos ensina, meus irmãos? O que é que isso nos mostra a entender sobre a fé? É que a fé ela é poderosa ainda hoje para nos fazer vencer os nossos medos. Irmãos, havia uma ordem, rejeitá-la era sentenciar-se à morte. Mas ainda assim eles não temem, eles não ficam amedrontados. Irmãos, em épocas de perseguição, em épocas de pandemia, em épocas de incerteza, é comum esse elementozinho chamado medo querer tomar conta da vida de pessoas. E quantos até hoje, irmãos, não estão acometidos por ele? Nunca foram acometidos pelo Covid, mas o medo chegou muito antes. E o pior é que não precisa de que outra pessoa tenha, ele já vem automaticamente. Quantas pessoas estão vivendo escuridões imensas interiores por causa do medo? Crises de pânico. Sabe, se cogitar o fato de colocar a cabeça do lado de fora, tem crise de pânico, porque o medo já se instalou. Crises de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico são decorrências, primeiramente, desse vírusinho chamado medo. Irmãos, e ninguém está livre dele. Dificuldades, adversidades, situações que se mostram maiores e que não estão no nosso controle, porque se a situação ela não está no nosso controle, nos causa medo. Como é que eu vou pagar minhas contas? Eu fui desempregado. Como é que eu vou vencer isso? Eu estou enfermo. Fugiu ao meu controle, o medo vem. Só que, irmãos, a fé é uma arma poderosa até hoje. Foi a mesma arma que esses pais usaram. Nós não vamos nos amedrontar. Nós não vamos permitir que o medo domine o nosso coração. Nós vamos nos vacinar contra o medo. E a vacina contra o medo se chama fé. Fé em Deus. Deus, tu estás no controle da minha vida. Deus, nenhum fio da minha cabeça, Senhor, deixou de ser contado. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma folha, nenhum pássaro cai por terra sem a sua permissão. Eu confio no Senhor. Irmãos, isso blinda o nosso coração. Porque, queridos, alguns perguntaram, por que a igreja é considerado um serviço essencial? O que é que ela oferece, meu irmão? É nesse ambiente que a igreja não é doadora da fé, mas a igreja alimenta a fé. Esse momento nosso, momento de estarmos juntos, momento de orarmos juntos, momento de ouvirmos a palavra juntos, momento de nos encorajarmos, isso acrescenta a nossa fé. E nenhuma outra instituição faz isso, irmãos. Mas a fé, a igreja, apesar de não fornecer como algo oriundo dela, mas ela mantém a fé de cada um de nós acesa. Ela nos ajuda a caminharmos em tempo. Por isso que ela é considerada serviço essencial. E tem gente que está com medo de vir na igreja. Deixa eu aproveitar, vocês não.
Quero olhar para aqui. Você que está me assistindo hoje e que está com medo até hoje de vir na igreja. Ei, querida, aqui não. Aqui é lugar de você fortalecer sua fé. E quando você fortalecer sua fé, aí você vai vir aqui. Vai se fortalecer junto conosco. Então não fique em casa aí morrendo de medo. Tenha fé em Deus. Pela fé eles não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Então a primeira coisa, queridos, que nós vemos sobre fé é que ela nos faz vencer o medo. Você está com medo de quê? Pastor, tem gente que tem medo de inimigos irreais. Medo do próximo vírus que virá. É o da galinha, do porco. Irmãos, ninguém está livre disso. A gente vai ficar se alimentando. Veja, quem fica se alimentando diariamente, constantemente, das notícias da mídia, fica assim. Eu lembro que isso aconteceu comigo, quando veio a tal da gripe suína. Irmãos, eu assistia todo o documentário, eu acompanhava todos os dados, eu ficava assim, querendo saber cada vez mais, e eu ficava acordando no meio da noite com o coração disparado. Eu não sabia o que era aquilo. E o coração disparado, e eu, meu Deus, porque eu digo, gente, eu estou me alimentando com a notícia da gripe do porco. E eu entendi aquilo depois de alguns dias de acordar todas as noites assim, desesperado. E eu ficava pensando, o que está acontecendo? Irmãos, quando a gente não se alimenta da fé e a gente dá espaço para um outro tipo de alimento que fortalece o nosso medo, a gente está decretando nossa falência. Pela fé, nós podemos vencer o medo. Pela fé nós podemos avançar em meio a situações adversas, e é isso que Deus quer para cada um de nós. Que é o decreto do rei? Nós vamos esconder o menino. Aí você diz assim, então pastor, a Bíblia está nos ensinando a sermos insubordinados às leis? Não, irmão, não é isso. Mas justamente por entender que existe uma lei maior, a lei maior é pela vida, não é pelo extermínio. Então eles disseram assim, nós não vamos nos amedrontar diante de um decreto que favorece a morte. Nós vamos manter o nosso filho vivo. A segunda coisa, irmãos, que nós vemos aqui nos versos 24 e 26, é que a fé, ela influencia nas nossas escolhas. Primeira coisa, ela fez com que os pais de Moisés vencessem o medo. O próprio Moisés também venceu o seu medo. Está lá nos versículos mais à frente, que ele não ficou amedrontado, a mesma expressão, verso 27, com a cólera do rei. Mas, irmãos, além de vencer o medo, a fé influencia, nos ajuda nas nossas tomadas de decisão. Olha o verso 24, o que diz. A palavra do Senhor diz assim, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou a vergonha ou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Veja, irmãos, que essa fé de Moisés fez ele tomar algumas decisões um tanto que curiosas, intrigantes. A Bíblia diz que ele se recusa, quando já homem feito, no momento que ele começaria de fato a usufruir de toda a influência, de todo o status, de toda a grandeza que o Egito poderia lhe oferecer, porque ele foi adotado pela irmã de Faraó, considerada quase como filha de Faraó. Foi adotado por ela, então o cara era o sucessor provável do trono do Egito. Irmãos, e ele se recusa. Ele diz, não, eu não quero ser chamado, eu não quero ter esses privilégios, eu não quero ter essa glória, eu não quero ter essa riqueza do Egito, eu não quero esse conforto, eu não quero. Meus irmãos, ou alguém é muito doido,
ou alguém é muito cheio de fé e teve uma direção muito clara do que Deus queria da sua vida. Ele recusa honras, ele recusa privilégios, ele recusa prazeres. Está aí no verso 25, ele diz não aos prazeres, transitórios, mas prazeres. Ele se recusa a gozar desses prazeres, e as riquezas do Egito, verso 26, ele também rejeita. Eu não quero. Irmãos, por que que ele fez isso? Por que que ele escolhe? Diz a Bíblia no verso 25, ele escolhe ser maltratado com o povo de Deus. Ele escolhe a vergonha de Cristo. Irmãos, como que alguém escolheria uma coisa tão inusitada, um benefício tão grande? E ele diz, não, eu vou ser maltratado, eu vou sofrer. Moisés não era louco. Moisés, na verdade, ele conseguiu ter uma percepção real das coisas. Ele conseguiu perceber que os prazeres, apesar de serem atrativos, eram transitórios. Ele conseguiu perceber que o pecado, ele causava um efeito bacana na carne, mas passava rápido como um fogo de palha. Ia logo embora e não valia a pena investir nisso. Ele percebeu que as riquezas do Egito eram passageiras também, mesmo que ele seguisse a lógica dos antigos faraós de serem sepultados com suas riquezas, ele ainda assim não conseguiria usufruir delas. E ele pesa na balança, irmão, só quem dá essa percepção ao homem é a fé. Dele enxergar que a sua recompensa, ela aqui agora pode ser tão ilusória que ele é capaz de abrir mão. Eu não vou atrás disso, eu vou preferir algo mais duradouro, eu prefiro a vergonha, eu prefiro o vexame, o opróbrio de Cristo, do que qualquer uma dessas coisas. Mas o segredo, irmãos, é exatamente o que diz no final do verso 26, ele contemplava o galardão. Não foi à toa que ele abriu mão de tudo, ele pesa na balança, ele vê que apesar das coisas que o Egito estava dando para ele serem extremamente atrativas, elas passavam tão rápido, elas eram tão transitórias que não valia a pena ele investir nisso. Não, eu prefiro hoje não ter a honra, o privilégio, o conforto, do que investir em tudo isso e no final da minha vida eu perceber que nada disso valeu a pena. Irmãos, a fé continua fazendo isso hoje em nossos corações e em várias vidas que andam com Jesus. Porque nós começamos a pesar na balança, a gente começa a perceber, contemplar o que de fato é recompensa, contemplar o galardão verdadeiro, que não é esse mundo que pode dar para a gente, que aqui a gente pode, irmãos, até sofrer, que aqui nesse mundo a gente pode, por Cristo, até sofrermos humilhações, mas existe um galardão que nos aguarda, existe uma coroa que nos espera, e essa coroa vale a pena toda luta, essa coroa vale a pena toda renúncia, essa recompensa vale a pena a gente abrir mão de muitas coisas transitórias. Por que tem muito crente, irmãos, que está sucumbindo, que está sendo escândalo nacional, porque ainda diz assim, eu sou evangélico, porque está pesando na balança e está achando que as coisas daqui são melhores, mas não são. O tesouro do Egito continua sendo perecível. As coisas daqui continuam sendo transitórias. Os prazeres são rápidos. Tem gente que negocia todos os seus valores. Irmãos, prestem atenção. Todas as nossas escolhas são baseadas em valores. Então, se eu tenho uma família como um valor, as minhas escolhas vão ser em prol da família. Porque eu entendo o valor que a família tem. Se eu entendo a vida com Deus um valor,
as minhas decisões vão pesar em relação àquele valor que eu tenho. Mas se eu não entendo o valor que uma família tem, se eu não entendo o valor que uma fé em Deus tem, tudo que vier, irmãos, e que brilhar na minha frente, eu vou entregar aquilo que eu tinha, a minha fé, a minha honra, o meu caráter, eu entrego tudo, porque brilha, é transitório, meu irmão, é passageiro, tem uma recompensa maior, tem um galardão maior, mas que para chegar lá, às vezes a gente vai ter que passar por maltratos. Ele preferiu ser maltratado. Para chegar lá, tem renúncia. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou privilégios. Ele recusou riquezas. Mas não foi à toa. Eu quero dizer que toda renúncia, todo abrir mão por causa de Cristo, vale a pena. Ninguém vai perder, irmãos, porque renunciou prazeres daqui da terra por causa de Jesus. Ninguém vai perder porque renunciou a amizades que estavam te levando para o mau caminho por causa de Jesus. Ninguém vai perder, meu irmão, se a gente o fez por causa da fé, o galardão vai ser grande. Ele contemplava o galardão. E eu quero pedir que Deus nos abra os olhos da fé e nos faça contemplar o galardão. Amém, queridos? A fé, ela nos faz vencer o medo. A fé, ela influencia nas nossas escolhas. Foi pela fé que ele decidiu tudo isso. A fé também, irmãos, ela direciona a nossa visão do que é real. Olha comigo o verso 27, que coisa fantástica. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Por 2 vezes Moisés foge do Egito, ele sai do Egito. A primeira ele foge, a segunda ele sai. A primeira vez ele foge porque ele matou um egípcio. E ele estava amedrontado com aquilo que seria a sua sentença, e ele corre. Ele corre como um homem carnal. Ele corre porque ele era um homem que achava que pela sua força ele dava conta. Ele foge e vai ficar 40 anos no deserto. Mas a segunda vez que ele sai, não, irmãos, ele sai de cabeça erguida. Ele sai como um vitorioso e não como um fugitivo. Ele sai porque agora ele anda não como um homem carnal, ele anda como um homem de fé. Por isso que ele não teme a cólera do faraó, ele não teme a raiva do rei, e ele sai do Egito de cabeça levantada. E ainda diz a Bíblia, antes, ele permaneceu firme. E isso é fantástico. Como quem vê aquele que é invisível. Moisés, irmãos, ele só conseguiu viver essa coragem, irmãos, porque ele tinha uma visão da realidade que poucos tinham. Os hebreus estavam lá, Moisés, mas e aí? Mas calma, gente. Ele contemplava, e quem que ele via, irmãos? Quem era mais real para o povo, que estava tomado de medo, era o faraó, aquele semblante de cólera, de raiva, eu vou pegar vocês. Ou aquele que estava dizendo, vamos embora, gente. Aquele que diz, eu sou o que sou. O grande Deus. Quem eles viam? Moisés via aquele que era invisível. Irmãos, e era mais real para Moisés contemplar o grande eu sou, embora o grande eu sou fosse invisível, do que o próprio faraó com um semblante transtornado de raiva. Era muito mais fácil contemplar a Deus. Meus irmãos, a fé é algo extraordinário. O que é que nos faz passarmos aqui momentos adorando um Deus que a gente não vê? Levantando, chorando, se ajoelhando e dizendo eu te amo. A gente está vendo Ele? Não! Com os olhos naturais não, mas a gente está olhando para Ele com a mesma percepção que Moisés olhava. Ele contemplava aquele que era invisível. Nós não vemos o Senhor, mas nós o amamos.
Nós não vemos o Senhor, mas nós cremos nele. Nós não vemos o Senhor, mas, irmãos, a nossa percepção da realidade não está aqui. Nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. É quando a gente sai de casa, irmãos, e a gente sabe que não está só. É quando a gente passa por adversidades e a gente sabe que não estamos sós. Irmãos, é uma realidade, embora a gente não veja, mas só a fé nos capacita a isso. Do contrário, irmãos, isso é loucura para muitos que se perdem. É loucura. Esse povo é doido, como é que uma pessoa passa o que passa, essas dificuldades todas e está bem, está caminhando assim como Moisés saiu do Egito, ele não estava olhando para o faraó, cheio de cólera, ele estava olhando para aquele que diz, vem embora, vai buscar meu povo que está lá no Egito, e quando te perguntarem quem te enviou, digo, eu sou, me enviou, e ele olhava para ele. Querido, que nessa noite a nossa percepção da realidade não seja de acordo com aquilo que os nossos olhos veem, seja de acordo com aquilo que a nossa fé nos permite perceber. Ele é o nosso Deus, embora não o vejamos, mas tão real, tão real. Você pode fechar os seus olhos, querido, você não vê, mas diga para ele, Deus, eu creio em ti. Ah, meu amado Deus, eu creio no Senhor e eu posso contemplá-lo como aquele que vê o que é invisível, vê quem é invisível, é o Senhor, meu Pai, aleluia. Direcionar nossa visão, irmãos, faz a gente caminhar em momentos difíceis, direcionar nossa visão para aquilo que de fato é real, faz a gente caminhar com mais leveza, faz a gente caminhar com mais coragem. Eu não vou ter medo da cólera, porque eu contemplo aquele que é invisível. Uma outra coisa, queridos, que é interessante sobre a fé de Moisés, é a maneira como ele celebra o livramento. Ele permite-se viver um grande livramento e celebrar esse livramento. Olha o verso 28. A Bíblia diz que pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Irmãos, 9 pragas parece que não foram suficientes para quebrantar o coração duro de Faraó. Homem difícil. 9 pragas, irmãos, e aquele homem continuava obstinado, dizendo, não vão. Mas tinha uma bala de ouro. E Deus disse assim, prepara Moisés, porque é hoje que vocês vão sair. E Deus envia a 10ª e última praga, que foi justamente a morte dos primogênitos. E para que o anjo destruidor, o exterminador, não tocasse nos primogênitos dos hebreus, para que houvesse uma distinção, ele diz assim, vocês vão matar um cordeiro. E vocês vão guardar essa carne e vão comer essa carne. Mas o sangue, ele vai ser passado sobre os batentes, sobre os umbrais das portas dos israelitas. E quando o anjo exterminador vier, irmãos, ele viria para matar todo o que era primogênito. Inclusive, se passasse na casa de um israelita sem o sangue, iria embora também. Por isso o Senhor disse assim, o sangue vocês vão passar nos umbrais das portas, porque quando o exterminador olhar o sangue, ele vai passar por cima. Esse passar por cima é o que significa Páscoa. É passar por cima. Ele não vai entrar, ele não vai acometer a sua casa, ele não vai matar, tirar o seu primogênito, porque você tem a marca do sangue, do cordeiro que você imolou à tarde. Irmãos, e Moisés rigorosamente segue as instruções do Senhor. E cada família pega o seu cordeiro, imola o seu cordeiro, guarda a carne, porque iria comê-la à noite.
usa do sangue, passa nas portas, nas vergas das portas, e à noite há um misto de alegria, há um misto de livramento e há um misto de angústia. Alegria da parte do povo que havia confiado na aliança do sangue, alegria da parte do povo que havia sido livrado da morte, angústia naqueles que não tinham a marca do sangue. Irmãos, que mensagem tão tremenda para nós hoje, porque esse Cordeiro de Deus, ele veio e ele foi imolado, e a carne que nós comemos dele é a comunhão com ele, é a vida que nós devemos ter diária com Jesus, e nós nos alimentamos dele, mas esse sangue, irmãos, está sobre nós, e o mesmo livramento da morte que foi dado ao povo, muito maior, em muito maior proporção, está sendo dado a nós que cremos na aliança do Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós, que foi imolado e que o seu sangue veio sobre nós, nos cobrindo e nos livrando de uma tão grande morte. Irmãos, não é uma morte física, é a segunda. Se a primeira já é ruim, imagina a segunda. Se a primeira nos priva, irmãos, de tantas alegrias, tantas companhias, imagina a segunda. Crentes vivem a primeira morte, sim. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso o juízo, então crentes entram na primeira morte, mas aqueles que têm o sangue do Cordeiro sobre si, não provarão a segunda morte. Pastor, que segunda morte é essa, meu irmão? Se a primeira já nos distancia, se a primeira já nos separa das pessoas que amamos, daquelas pessoas que queremos tão bem, a segunda morte, além de nos separar das pessoas que amamos, ela nos separa da pessoa que é a mais especial de todas, da presença de Deus. Quem prova da segunda morte, irmãos, inferno só é inferno, porque Deus, ele está distante disso. A morte, a segunda, só é tão terrível, porque Deus, ele não vai estar lá mais. Não vai ter mais graça. Uma vez eu conversei com um rapaz, ele disse assim: olha, eu acho que aqui na terra é um inferno. Eu digo, nunca foi e nunca será. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a gente vive coisa boa demais, é ou não é? Irmão, quando você senta e toma um cafezinho feito na hora, aquele cheiro envolvendo o ambiente, você quer dizer que isso é inferno? Isso é quase o céu, meu irmão. Quando você come o bolo da Bia, né, Bia? Isso é quase o céu. Irmão, você quer mais do que a gente estar aqui junto, sorrir. Apesar da gente estar de máscara, mas a gente está feliz. A gente está com Deus, a gente está com os irmãos. Aleluia, isso não é e nunca será o inferno. Pense num lugar onde não haverá nenhum motivo para se alegrar. Pense num lugar em que não haverá paz. Pense num lugar onde não haverá graça. Aquela sensação de que Deus é comigo. Aquela sensação prazerosa de que Deus me ama. Não haverá isso no inferno. Irmãos, e quando nós temos essa mensagem de que o sangue do Cordeiro está disponível, a nossa decisão hoje é de dizer: Senhor, seja sobre a minha vida esse sangue que me livra da morte. Irmãos, Moisés celebrou a Páscoa. Irmãos, imagine que festa! Meu Deus, aquele momento, cada grito de angústia do lado de lá, era um grito de glória a Deus do lado de cá. Cada grito de desespero que acometia a casa de um egípcio era um motivo para na casa de um hebreu dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque a morte não nos visitou. Por isso que é uma celebração, por isso que é uma alegria, a celebração da Páscoa e o derramamento do sangue, mas isso só pode ser vivido pela fé. Foi pela fé que Moisés e todos os hebreus desfrutaram desse grande e poderoso livramento. O mesmo Jesus, o Cordeiro de Deus, veio para tomar o lugar dos Barrabás. É tão interessante, irmãos, porque Barrabás, a palavra Bar, significa filho. Quando você vê assim, Bar Jonas,
é filho de Jonas. Bar Jesus, tinha um moço lá em Atos dos Apóstolos, que era conhecido como Bar Jesus, filho de Jesus, não Jesus Cristo, um outro Jesus da época. Então, toda vez que vem Bar antes, é filho de alguém. Bartimeu é o filho do Timeu. E o Barrabás é filho do Abás. E o que significa Abás? É pai. É da mesma raiz de Aba. Então, Barrabás é filho do pai. Olha que coisa linda. Tem o filho da mãe e tem o filho do pai. É o Barrabás. Irmão, presta atenção. Quem foi acometido pelo anjo exterminador? Os filhos dos egípcios. Quem foi livre pelo sangue do Cordeiro? Os filhos dos hebreus. Mas através do sangue de Jesus, quem pode ser livre hoje? São todos os filhos. É o filho do pai. Você teve um pai. Cada um, independente da nacionalidade, teve um pai. Então, não somente um filho de um pai hebreu, mas os filhos dos pais foram tirados da cruz e Jesus foi posto no lugar deles ao assumir o lugar de Barrabás. Jesus tomou o lugar de todos nós. Nem todos são pais, mas todos são filhos. E a salvação de Jesus é oferecida a todos. Aleluia! Glória a Deus! E a fé, queridos, para finalizar. Verso 29. Ela nos faz vencer as maiores dificuldades. Olha o que diz o verso 29, pela fé. Atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Veja, irmãos, após escaparem, eu disse que o coração de Faraó era muito duro. Mas naquela noite em que os primogênitos foram exterminados, ele disse assim, vai e vai logo, sai, some daqui. E o povo já estava pronto, o povo já estava cingido de roupa, de sandálias, prontos para a partida. Deus disse assim, celebrem a Páscoa prontos, vestidos. Isso é uma mensagem de Deus para nós. O cordeiro já foi imolado e a gente já tem que estar pronto. A qualquer hora, a qualquer momento, vai dar o sinal de partida. Não dá tempo de ficar preparando depois, não. Eu ainda vou me trocar. Cadê? Menino, pega a minha sandália, menino. Ô, mulher, cadê? Não, já tem que estar vestido. Já tem que estar cingido. Já tem que estar pronto. Se Jesus já foi crucificado, irmãos, hoje a mensagem é, esteja pronto. Não espere para amanhã. Não espere para depois. Esteja pronto hoje. A qualquer momento, Jesus vai voltar. Irmãos, e quando ele fica sabendo da morte, inclusive do seu próprio filho, o Faraó diz assim, vão embora, saiam daqui. E o povo vai, despoja os egípcios, pega ali algumas coisas com os seus vizinhos egípcios e vão embora cheios de ouro, de prata, aquela história toda. Mas lá na frente, Faraó se arrepende. Quem vai trabalhar para nós? Cadê nossos escravos? Por 400 anos eles nos serviram, e a gente vai deixar eles irem assim embora? Vamos atrás deles, irmãos, e a gente sabe da história. E lá o povo de Deus estava diante de um mar, as montanhas o cercando, e por trás o exército de Faraó. Ou seja, não tinha saída. Eu não sei se você já viveu alguma situação que você se viu sem saída. Você olha para um lado, você olha para o outro, e você não vê saída. Você não vê escape. Assim estava o povo de Deus. Tem horas que a gente vive um negócio desse. Mas o mesmo Deus que estava lá está com você, está comigo, está com você aí na sua casa. E o que foi que Moisés fez? Ele clamou ao Senhor. E ele disse, esse bordão, Moisés, que tu tem nas mãos, com ele divide o mar. Irmãos, e assim o fez. E quando o seu bordão, o seu cajado tocou nas águas do Mar Vermelho, irmãos, um muro formado à sua direita, outro muro de água formado à sua esquerda, e o povo passa a pés enxutos,
Irmãos, olha que livramento, olha que vitória diante de dificuldades. Ei, meu irmão, só Deus foi o primeiro grande milagre. Extraordinário, irmãos, foi esse. Que coisa tremenda, mas esse Deus continua o mesmo. E quando nos virmos diante de situações assim, nós podemos usar a mesma tática que Moisés usou. Vamos clamar a esse Deus, vamos buscá-lo, socorro e livramento da parte dele virá sobre nós. Aí alguém diz assim, irmãos, é interessante esses ateus, esses críticos que gostam de criar caso, né? Principalmente nos milagres. Aí diz que tinha um moço que duvidava radicalmente, não, isso é um vento que em determinadas épocas do ano ele sopra no mar, e ali aquele rio, aquele mar, ele diminui de volume, a pessoa pode passar, não tão a pés enxutos, mas dá para uma travessia. E tem uns que advogam isso, que diz que não foi milagre, coisa nenhuma, foi um vento que soprou. Irmãos, interessante que diz que eles passaram com a água batendo na canela. A Bíblia diz que passaram a pés enxutos. Aí eles dizem assim, passou com água na canela. E nisso foi uma discussão entre um ateu e um cristão. Não, o ateu dizia que nada, isso daí não foi milagre, coisa nenhuma, a ciência, explica esse negócio. Agora só foi uma vez na vida, nunca mais aconteceu, né? A outra coisa, irmãos, é como que uma água na canela, ela afoga um exército de egípcios. Irmãos, isso seria um milagre muito maior. É ou não é? Como que a água batendo na canela iria matar cavalos e cavaleiros do exército egípcio? Como? Como que iria afogar? E se isso acontecesse, a gente ainda assim ia dizer, é milagre! Eita Deus grande! O que eu quero dizer, irmãos, é que você pode estar cercada de adversidades, na frente e por detrás. Mas nós temos um Deus que pela fé, nós podemos chegar até Ele, e Ele nos dá a vitória em situações extremamente difíceis. Ele abre o mar, Ele dá a vitória àquele que clamar. Irmãos, o que Deus nos impulsiona e nos encoraja hoje, é avaliarmos a nossa fé. Pela fé, sem ela a gente não anda. Sem ela a gente não caminha, sem ela a gente não experimenta, sem ela a gente é incapaz de fazer escolhas acertadas, sem ela a gente não tem a noção do que realmente é importante na vida da gente. Diante de desafios, de questionamentos, o Senhor está dando a gente a mesma palavra: tenha fé em Deus, tenha fé nele. Jesus faz uma pergunta interessante também, ele diz assim, e quando o Filho do Homem vier, será que vai achar fé na terra? Será que as pessoas ainda vão ter fé? Será que aqueles muitos que professavam o nome de Jesus vão continuar tendo fé? Meus irmãos, porque se a fé é capaz de crescer, ela também pode ser erradicada. Quantos que perdem a fé? Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé. A fé deixou de existir. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós vamos pedir a Deus, Deus, aumenta a minha fé. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, querido. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós vamos orar nessa noite é: Deus, me dê fé. Talvez você esteja com o coração amedrontado. Talvez você esteja assim como os pais de Moisés, diante de uma situação que está te deixando temeroso, com medo, atemorizado. Talvez uma situação que tem te paralisado, até a própria pandemia. Já é fato isso. É fato. Talvez você esteja diante de decisões. E quem sabe, irmãos, é a oportunidade de você fazer a coisa certa. Se Moisés não agisse pela fé, ele teria preferido ser filho da filha de Faraó.
ele teria escolhido os tesouros do Egito, ao invés do galardão. Ele teria aproveitado os prazeres, ainda que transitórios. Ele teria escolhido muito mal. Ele teria escolhido para aqui, para essa vida, e não para o amanhã. Meus queridos, se Moisés não tivesse tido essa fé, o que seria da vida dele? Quando o faraó olhava com ódio para ele, ele não estava nem aí. Ele estava contemplando aquele que é invisível. Feche os seus olhos, e você e eu temos essa oportunidade nessa hora. Contemplar aquele que é invisível, mas tão real, tão perto, tão presente, tão poderoso, que continua operando milagres, que continua dando vitórias, diante de situações em que nos sentimos cercados, em que nos sentimos encurralados. Eita, Deus grande, Deus poderoso. Eu queria que você orasse ao Senhor. Talvez você esteja em uma dessas circunstâncias. Peça ao Senhor: Deus, me move pela fé, me acrescenta fé nessa noite. Eu preciso, Senhor, senão eu vou errar, senão eu vou me amedrontar, eu vou paralisar. Me dá fé, Senhor, me dá mais fé. Aleluia. Fala com Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, eu vou me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, nós oramos nessa noite, meu Deus, e queremos ser tomados, meu Pai, por essa capacidade, Senhor, de olharmos para Ti, ainda que os nossos olhos não Te vejam, ainda que os nossos olhos naturais, Senhor, não possam Te perceber, mas algo que nos move, Senhor, algo que nos faz avançar,
e esse se chama fé. E nós oramos nessa noite, acrescenta-nos, ó Pai. Quantas pessoas estão tomadas de medo, quantas pessoas estão temendo o amanhã, que nem existe. Pai, eu te peço nessa noite, arranca esse medo e coloca mais fé, Senhor. Quantos filhos, quantas filhas do Senhor, meu Deus, permitiram que medo, Senhor, dominasse o seu coração. Oh, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que a visão do Senhor, que a visão do Senhor possa nos dar forças, que a visão do Senhor possa nos encher de coragem. Meu Pai, em nome de Jesus, ajuda cada um de nós, Senhor, nessa caminhada. Meu Deus, vale a pena abrir mão, vale a pena renunciar, vale a pena, Senhor, ó Deus, olhar para o galardão que nos aguarda, o galardão que nos espera, Senhor, e voltarmos toda a nossa atenção para isso, toda a nossa dedicação para isso, Senhor, no nome de Jesus. Que nessa noite sejamos batizados no batismo de fé, sejamos realmente, ó Deus, cheios. Completa a nossa pedida, Senhor. Deus, dá-nos uma porção maior nessa noite, em nome de Jesus. Aqueles que estão, Senhor, meu Deus, quem sabe nesse momento, com uma fé bem apagada, eu te peço, Espírito Santo, sopra. Espírito Santo, sopra nesse pavio que fumega, mas não deixa ela apagar, Senhor. Não deixa a fé deste irmão, desta irmã, meu Deus, apagar. Assopra, Espírito Santo, e faz ela viver novamente, faz ela ser reacesa de novo, em nome de Jesus. Nós oramos que a vitória, Senhor, aquela que está, meu Deus, como que parecendo impossível, meu Deus, o Senhor é o Deus de causas impossíveis. O Senhor é aquele que continua abrindo o mar, fazendo milagres, para espanto, Senhor, daqueles que não creem, como foi Faraó e os seus cavaleiros, mas para a alegria daqueles que depositam sua fé no Senhor. Que assim seja, Senhor, que milagres sejam liberados nessa noite, que milagres, Senhor, venham à realidade nessa noite, em nome de Jesus, seja através de uma cura, seja através de um livramento. Meu Deus, que nessa noite haja um liberar de vitória, um liberar de milagres, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém.